E sobre o que nós vamos falar hoje, né, Kelly? No último encontro a gente falou sobre a importância de alinhar, né, a satisfação profissional com a pessoal, onde uma depende da outra, lembra, Sim, né? sim. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto, né, que a nossa satisfação, a nossa insatisfação, né, no caso profissional, tem sobre a nossa vida pessoal. O que que acontece com a nossa vida pessoal se a gente não cuidar da vida profissional? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E Ótimo. aqui a gente tem, né, alguns resultados, né, mas assim, e quando acontece do trabalho pesar mais do que deveria, né? E aí Uhum, eu deixo a pergunta para as meninas aqui, na verdade, para todas nós, né? uhum, Se a gente, se a gente já se sentiu sobrecarregada, desmotivada, até mesmo esgotada no final do dia, como que é isso quando a gente volta para casa? uhum, E a insatisfação profissional, a gente sabe que ela não fica no trabalho. Aquela história, né? A gente separar, a gente separa a nossa vida profissional. Aqui a gente está falando de um contexto onde a gente se identifica com o nosso trabalho, a gente respira a nossa profissão. Então, mas e quando a pessoa não está vivendo isso? Como é que separa? Aí ela acaba vazando da uhum. vida pessoal, é onde afeta o humor, a autoestima e a maneira com que a gente se relaciona. E aqui a gente tem, né, pesquisas mostrando no Brasil, né, 50% das mulheres com ansiedade, 49% com estresse e 39% demonstrando irritabilidade. E aí, o que acontece? O que acontece, né? A autoestima acaba sendo afetada, porque mexe também com autoconfiança, aí tem essa questão do relacionamento também, né, na família, tudo isso está interligado. Você já teve essa percepção, Kelly? Não sei se na sua vida diretamente, mas com as pessoas à sua volta, afetando, assim, dando esse Sim, conflito? sim, eu tive Uhum, experiência, assim, de estar no meio desse conflito, mas uhum. realmente, quando a gente está no meio, por mais que as pessoas falam para você, você não consegue ver. Por quê? Vamos imaginar que é um trabalho exclusivamente depende de você. É sua empresa, onde você ainda não pode delegar. Então, se você parar, isso significa que para tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande, no qual, quando a gente percebe, não tem mais tempo para nada, está somente assim, vivendo em prol disso. Mas no meu caso, o que que aconteceu? Isso foi tão intenso na minha vida, que realmente eu fiquei viciada no trabalho, e isso significa que existe ficar viciada no trabalho. Workaholic. E eu achava o máximo. Ai, porque eu trabalho demais. Ai, você trabalha tanto. Eu achava que era um elogio, até um certo ponto. E para sair, para entender, e também para me perceber, foi quando eu vi que eu estava assim, ansiosa, todos esses sintomas, quando eu não estava trabalhando, me gerava, uma insatisfação quando não estava trabalhando. E quando eu comecei a perceber que estava deixando a família de lado, então eu tive que fazer realmente um planejamento para sair disso. Então foi o contrário? Você ficava assim de não trabalhar, ou com excesso de trabalho não acontecia também? Porque você teve a fase de workaholic, que nem você falou, né? Sim. Mas quando você não tava, você também ficava. Quando eu não trabalhava, eu ficava É, com vontade de trabalhar. uhum, entendi. E quando você estava trabalhando, você era intensiva, né? E não sentia que eu estava passando dos limites, vamos dizer assim. Uhum. Então, por esse motivo que as pessoas falavam para mim, eu falava, não, não, mas eu tô produzindo, eu tô fazendo alguma coisa. Então, você não percebe realmente quando está assim. Até, É delicado, realmente. alguma coisa precisa estar acontecendo na vida, né? Por exemplo,
muitas coisas podem acontecer. Saúde, é, não conviver muito com a criação dos filhos, não ter mais aquele momento de qualidade com o marido. Quando você começa a perceber isso e ver que não tá tendo um alinhamento bom, aí você tem que parar com tudo e perceber. E antes de afetar totalmente isso, eu percebi porque eu participei de uma palestra que dizia sobre isso. E foi ótimo, foi bem no momento certo. E eu falei, nossa, eu acho que isso pode estar acontecendo comigo. Então eu vou mudar minha rota, então eu vou fazer um cronograma, vou fazer uma estratégia para que seja bem equilibrado essa parte aí. Mas eu já vi várias mulheres no qual estressou, a ansiedade foi para cima ali e quis realmente desistir da profissão, achando que a profissão ou o serviço que não era para ela. Eu vejo, bom, eu já tive contato com esses dois cenários, inclusive é bem vívido assim na minha memória. Até olhando assim o âmbito familiar, eu já convivi muito com isso, assim, o reflexo de estar esgotada, de Uhum, estar além dos seus limites. E tem dois pontos aqui que eu observo. Nesse sentido de você estar além dos seus limites, aí quando você volta para casa, tá, né? Só o resto, né? Que a gente fala só a carcaça, a gente brinca, né? Mas isso na prática, no nosso relacionamento familiar, né? Fica muito delicado, porque você está muito sensível. Eu já vi muito isso em familiares. E às vezes não é nem por mal, a pessoa realmente fica mais reativa, ela fica mais explosiva, enfim, uhum, intolerante, mas não é por conta das pessoas em casa, é porque pelo que ela está vivenciando no dia a sim, dia. E aí tem um outro ponto que é aquele que você falou, eu até me identifico, inclusive. Ele tem uma linha tênue, né, para quem gosta muito do que faz. Porque quando a gente fala, ai, que lindo, gosta do que faz, trabalha no maior gosto, sim, mas você tem que tomar muito cuidado. Aí tem que ter a questão do planejamento, de você se organizar, principalmente quando você empreende, porque aí você é dona dos seus horários, o risco é gigante de você respirar o seu trabalho. E aí a família sente, cônjuge sente, enfim, os filhos sentem. E eu já vi, no meu tempo de CLT, já convivi com pessoas assim que a gente se perguntava como que é essa pessoa na vida familiar, porque tá o tempo todo trabalhando, mas é o tempo todo mesmo. Quando você vê que é final de semana, a equipe tá sentindo o reflexo disso. sim. E hoje eu vejo assim, Kelly, quando você fala de workaholic, às vezes eu me sinto um pouco workaholic, sabia? Porque eu gosto muito, né? Tanto de empreender como de estudar, de me dedicar para o meu trabalho, de tudo que envolve, né, o meu trabalho. E aí a linha é tênue, porque se deixar, a gente passa, e como é uma coisa que é muito prazerosa, eu sinto, né, muita satisfação, eu acabo não percebendo, né, onde eu tô sendo, putz, presta atenção aqui, valoriza. Aí eu tenho que prestar atenção, né. Pô, a minha mãe vem uma vez por semana, ela vem aqui no domingo, eu me concentro Planejar. nela. Isso, eu me concentro nela. Aí no dia a dia, eu falo com meu marido, né? Me avisa, me fala, sabe? Eu falo, porque às vezes eu não percebo. E ele é super compreensivo, ele sabe que eu realmente gosto muito. Então ele vai tranquilo, sabe? Mas eu tomo muito cuidado com isso. Então, você falou isso, eu lembrei que a gente tem que tomar cuidado de quando você não gosta, que fica muito mais sensível, muito mais frágil, acaba respingando, né, à sua volta, esse desgosto, seja por falta de reconhecimento, ou, Sim, que enfim, nós seja falamos lá qual. no outro vídeo, inclusive, sobre isso, né? Sim, então. E aí, quando você gosta, quando você não gosta, dos dois, é uma linha tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente afeta, o nosso entorno, né? Uhum. Enfim. E aí que eu vou avançando para a gente continuar. E a autoestima, né? Que vai no pacote. A gente parar para Sim. observar. Autoestima sofre o relacionamento também. Sabe que eu não lembro a última vez que eu fiquei com autoestima ruim, sabia? Hum, Eu sou, aparentemente isso é bom. aparentemente isso é bom, porque eu percebo várias pessoas que
ficam frágeis essa área da autoestima. Mas como Uhum, eu trabalho bastante agora, né, com relacionamento, com cliente, de desenvolver a mentalidade, eu acho que eu estou muito, vou usar a palavra, em movimento nessa parte de autoestima. Agora, penso eu, quem tem um serviço que fica muito no bastidor, né, que tem que servir, é auxiliar, sabe? Um serviço que precisa estar mais amparando as pessoas. Se não sim. atentar, eu acho que pega a autoestima, sabe? Se você Consegue descuida de compreender você mais ou para cuidar menos? do outro, É porque você só está cuidando, você está cuidando. E no meu caso, ou até aconselho as pessoas que estiverem ouvindo a gente, se cuide primeiro, para que você se fortaleça, né, para poder depois cuidar das outras pessoas. Então, sim. quando eu mudei esse jogo, o autoestima, para mim, é uma coisa que pega pouco. Uhum. Tem que se aprendeu também, né? Aham, O efeito exatamente. contrário, o que que acontece? Você já E está entendeu. relacionado, inclusive, com o planejamento. Uhum. Sabe quando você tá Sim, assim, ó, muita coisa para fazer, você vai atropelando tudo, vai fazendo tudo. Sabe aquela mulher que você tá toda assim, descabelada, não tá cuidando de si? Então, é falta de sensação de planejamento. impotência. Aham. E hoje eu entendo. Tanto é que, foi ontem, a minha aluna falou assim: Ah, eu não tenho tempo. Falei, não, você tem tempo, só não tem gestão do tempo. Do tempo. Então, gestão Exatamente. do tempo, gestão de planejamento é muito importante e é interessante, porque agora que eu estou, assim, falando com você e vejo que tem a ver também com a autoestima. Sim. É esse é o ponto. A gente só percebe depois, quando já está afetado, né? Já balançou. E aí, quando a gente pensa também em quem, que nem a gente hoje, né? A gente se identifica muito com o que a gente faz e a gente sabe da importância de se cuidar primeiro. Mas é sempre, assim, entendo eu, né? É sempre desafiador a gente começa a cuidar dos outros, aí você fala, opa, calma, agora eu preciso olhar para mim. Até quando você tem o próprio negócio, tem que falar, opa, calma, agora é o meu momento, agora eu preciso olhar para mim. Agora, quando a gente pensa nas outras profissões que estão buscando esse reconhecimento, quando não se sentem valorizadas na sua profissão, no seu trabalho, de alguma forma, aí também pega na autoestima. Essa parte eu tive experiência também. Uhum. Então, são dois lados, né? Que, querendo ou não, se a gente não cuida, porque realmente a rotina vai levando e a gente vai atropelando. Quando a gente vai ver, acho que a primeira coisa que bate é esse sentimento de impotência. Fala, nossa, mas eu não consigo ter controle sobre a minha vida, eu não consigo botar ordem na minha vida. Aí você, quando você vai ver, e quem é mãe, né? E que você tem que Uhum. ficar para os filhos, porque a prioridade acaba sendo os filhos, aí você tem que voltar isso para você e falar, calma, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Mas nesse meio de campo, como é que eu faço isso acontecer? Então, deve gerar um monte de sentimentos, assim, conflitantes, Uhum. esse lado da autoestima. E por consequência é aquilo, né? É a autoimagem, a autoconfiança, que a gente já sabe que afeta, realmente a autoconfiança vai, né? E Uhum. a paciência, a gente acaba ficando realmente um pouco mais intolerante. E o discernimento de que, poxa, as pessoas que estão à nossa volta não têm culpa disso. A gente precisa se observar. O que a gente pode fazer para isso Uhum. melhorar? Onde não está legal? E essa disposição também para socializar ou pedir ajuda, que a gente fala, né? Poxa, qual é o Sim, problema de você pedir ajuda? exatamente, exatamente. É que talvez, como vou pedir ajuda? Para quem que eu vou pedir ajuda? Uhum. Para Né? Eu quem acho você que é vai isso. pedir? É como ir, para quem? Sim. É. Bom, se a gente for puxar para o que a gente aprendeu, para as nossas experiências, a primeira coisa que vem em mente é a que a gente está pedindo ajuda, depende também, né? Assim, que tipo de ajuda você está precisando? Aonde está exatamente doendo na sua vida hoje? É o relacionamento familiar?
Por que que está afetando o relacionamento familiar? É legal puxar essa pergunta para si. Sim. Onde no meu trabalho está atrapalhando? Será que é gestão do tempo? Às vezes é uma questão de autoestima. Eu acho que à medida que você vai tentando buscar esse entendimento de onde está o problema, a gente consegue ter um pouco mais de clareza para onde a gente vai. Se a gente vai na carreira, né? Se a gente vai para o mentor, a gente pede ajuda, né? Uma mentoria, se a gente precisa, de repente, de um psicólogo, se a gente precisa de um coach, enfim. Aí depende muito. A pessoa acho que precisa pedir ajuda e falar, e agora, para onde eu vou? E não Uhum. é vergonha. Porque tem gente que se sente impotente. Acho que é, na verdade, a nossa cultura, né? Que fala que a mulher ela tem que dar conta de tudo E às e não importa o que vezes aconteça. ela só quer ser ouvida também. E Sim. dos trabalhos assim no qual eu delego e faço também, eu já vi que eu não tenho jeito, Bela, eu tenho que delegar. Tem um trabalho de Uhum. minha empresa que eu vou te falar, que é o suporte. Eu acho que a parte Uhum. mais difícil é o suporte, que vamos supor. Ah, tem o curso, vou fazer um lançamento de curso, e as pessoas começam a se questionar, né? Ah, quando, o valor, como que é, não sei o que, aí vai o suporte. Responder como que é o curso. Aí você dá Uhum. toda a informação, e às vezes tem intenção de mudar de vida. Nossa, eu não quero, eu tô cheio de coisa, que nem essa situação que você acabou de falar. Ai, tem filhos, tem marido para cuidar, tem um trabalho que eu não me dou bem, ai, me estresso, eu quero mudar de vida. Quem sabe fazendo um curso, mudando de profissão, eu consiga. Nossa, tem a Belly, ai, tem a Kelly que trabalha com isso, né? E começa a inspirar primeiramente, assim, vendo a gente trabalhar. Como que eu faço isso? Só que ela tá tão assim, sabe, sobrecarregada, Não que tem quando clareza. não tem clareza de nada, só quer sair dessa situação, mas ao mesmo tempo, quando a gente pergunta assim, ó, tal dia é possível para você, o valor é X, aí dá para fazer, sei lá, em 4 vezes, você dá soluções, 1.000 soluções assim, de possibilidades para não ter desculpa para poder fazer o curso ou para se empenhar numa mentoria. Aí realmente eu vejo muitas mulheres bloqueadas e travadas, porque depois fala, nossa, eu preciso pensar, eu preciso ver com o marido. Não é porque tem escola do meu filho, não é porque tem o dentista, ai, tem porque, sabe? Então, assim, quer sair de onde está, quando fala com o suporte ou fala comigo, tem a solução, vamos fazer isso, vamos planejar. Só que olha para a realidade e trava, isso faz com que ela fica tão travada ao ponto de não se imaginar tendo essa clareza com uma nova profissão, enfim. Então, quando está nessa fase, por mais que a gente tenha 1.000 ferramentas, até curso gratuito, então não é a fase ainda crucial para que uma pessoa que está vivendo de um jeito, né, assim, queira viver do outro. Tem uma frase que eu. De onde foi que eu ouvi? Talvez você já tenha visto em algum lugar. Que às vezes a gente precisa sentir uma dor muito forte para realmente mudar. Porque aí essa frase diz: se você não mudou, é porque não doeu o suficiente. Uhum, E isso faz sentido quando a gente para pensar nas nossas próprias mudanças. Porque você fala assim: caramba, de todas as mudanças que eu fiz hoje é porque eu realmente senti uma dor suficiente para me exato. inquietar e falar: socorro, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar desse lugar que eu estou vivendo hoje porque isso está me gerando uma série de outros problemas. Às vezes a pessoa está tão enrolada que ela não percebe isso. E aí a dor tem que ser forte o suficiente. Ela fala assim, ela não está mudando, é porque não está doendo o suficiente. Inclusive, podem ter pessoas que se incomodam. E como você usa falar? Ué, porque quando dói a gente pede ajuda e a gente se mobiliza. A gente A faz gente acontecer, faz a gente cria oportunidades. oportunidades. Você tira o foco do problema e foca na solução. Vai tirar da zona de conforto? Vai, mas ué, é o jeito. Não Precisa. tem como. Porque pode cair do céu, mas se não tá o momento da pessoa, realmente Não, não vai. não, exatamente. E respeitar, porque quantas vezes a gente não estava no nosso momento
E precisou aparecer esse momento, esse gatilho, essa dor, enfim, Exato. né? Pra gente falar, não, agora chega. É que nem um ciclo, né? Uhum. Vem, já deu. Agora você está entrando numa nova etapa, é um novo eu. Aí você abraça. E aí você fala, ah, eu não tenho Exatamente. condições agora, mas eu vou fazer por onde para ter. E aí eu vou pensar em como resolver, que é aquilo que você falou, né? A gente Uhum. pensa em soluções. Então, infelizmente tem que. É o momento da pessoa e tem que doer o suficiente, ela tem que estar no momento dela para enfrentar isso, para passar por isso, porque não é fácil. A gente tem que se vencer e se permitir. Exatamente. Tem que se permitir também. Enfim. Bom, e aqui eu trouxe, né, um estudo, né? Eu, inclusive, coloco, tá, os links dos estudos sempre nas descrições do vídeo, tá? 70% sentiram mais satisfação nas conquistas profissionais do que nas pessoais. E apenas 33% das mulheres conseguem passar tempo de qualidade com seus familiares, gente. Por que isso acontece, né? Se a gente for parar para pensar, olha o tempo, olha Uhum. o conflito. E o nível de dor que isso deve causar, inclusive. Porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, isso é um valor na nossa vida que está sendo violado, está sendo desrespeitado. Então, como é que a gente faz para unir isso? E aí pensar, poxa, eu cheguei ao ponto de. Que aparentemente, se a gente for parar para pensar aqui, né? Putz, eu sou super satisfeita profissionalmente. Legal, se a gente pensar que financeiramente está atendendo, mas quantas pessoas voltam para casa e tem uma série de outros problemas para resolver e pensa, caramba, eu tenho como dizer da minha profissão, mas a base não tá boa. Como consegue seguir? Eu fiquei me perguntando, sinceramente, como consegue seguir? Eu falo isso porque o meu Uhum. valor em relação à minha família é básico. A gente já falou sobre isso, né? Se a Sim. família não estiver em equilíbrio, como é que você consegue ter. Eu não, desculpa, Hum. minha É que família precisa assim, estar bem. não tem. Eu acho que não tem porcentagem, assim, para qualificar isso, Belle, porque vamos imaginar que isso depende muito das condições também financeiras. Uhum, E eu falo de condições financeiras, eu falo que de condições assim, por exemplo, olha, eu não tenho condição, então eu preciso trabalhar e deixar minha filha na escola, né? Ou de condições no sentido, eu tenho uma empresa, então deixo minha filha com a babá. uhum, Então, temos duas classes sociais. sim. E o tempo de qualidade, então, é a mesma. E eu Uhum, acho que são fases. Tem fases que, na parte profissional, tanto mulher quanto homem, tem que dar um 100%, pensando que mais para frente vai dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, né? Vai sim, formar eles na faculdade. sim. Então, nesse caso, também não temos o tempo de É qualidade. um motivo, exato, é um motivo Muitas para você se vezes as doar. crianças, adultos, adolescentes não vai entender esse sacrifício que os pais fazem. Vai às vezes até falecer sem perceber o sacrifício que os pais fizeram. Mas não tem como ter o tempo de qualidade na nossa vida, 50-50%. Eu acredito nisso, sabe? Uhum. Eu E acho eu que tenho. é aquela coisa também. Será que existe um equilíbrio mesmo? Assim, eu acho que existe o melhor possível, o melhor que você Sim. pode dar, entende? Eu acho que é isso. E o Que melhor é que aquilo que você pode falou, dar está depende. relacionado também no perfil de cada um. Sim, Né? Porque exato. tem tem mulher que, não, eu quero ter uma família com 10 filhos. Como que ela vai trabalhar? Né? Uhum, Então, é a escolha dela construir uma família, ser mãe. Mas tem aquela mulher que fala, eu vou querer ter filhos depois que eu tiver uma vida mais estabilizada. sim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que a satisfação, assim, nessa parte de, estamos falando assim sobre
mulheres que passam um tempo de qualidade, eu acho que. Aí, como que eu posso explicar, na minha visão, assim? Não a vida toda, sabe? Tipo assim, eu vivi do 1 ano até, sei lá, 80 anos de vida. Uhum. O que que eu fiz durante essa minha vida? Se eu vejo assim, né, por exemplo, que muitas coisas que eu fiz, que eu plantei semente, foi depois, né, fruto de alguma coisa que transformou a vida de alguém, eu acho que isso já é para Valeu a mim pena. uma coisa que eu fiz com qualidade na minha vida. Que valeu. Uhum, É um legado. exatamente. Valeu cada suor. Eu entendo. É tudo muito contextual, depende muito de cada. É que nem perfil também, do que cada um está disposto a fazer também, enfim. Hum. Mas, mas hoje em dia a gente vê assim, os profissionais, eles realmente estão muito mais preocupados em fazer a melhor maneira possível de alinhar o trabalho com a vida pessoal, justamente porque a intenção é que a gente não é que a gente viva para trabalhar, mas a gente trabalhe para viver. E quando é o contrário, o que será que acontece, né? A gente já vê o que acontece. Inclusive, todos os dados em relação à saúde, bem-estar, emocional, enfim, tudo aquilo que a gente já vê, convive, inclusive, como resultado disso, né? Enfim, e aqui a gente leva para a importância de cuidar da carreira como um gesto de autoestima também. Então, basicamente, quando a gente se dedica a uma carreira que faz sentido para a nossa vida, obviamente, trabalhando para que gere os frutos financeiros que a gente almeja, a gente também está se respeitando, se valorizando. Aquilo tudo que a gente conversou nos outros encontros, a gente está colocando em prática e honrando a nossa vida, é fruto disso. Então, aí o nosso humor melhora, a gente já sente a diferença no nosso dia a dia. E os relacionamentos também, obviamente, né? A gente. É aquela história. Quanto melhor a gente cuida da gente, mais a gente consegue contribuir melhor a gente consegue se relacionar também. Perfeito. Tudo bem até aqui? Aham, Bom, perfeito. quando o oposto acontece, a gente percebe que tem alguma coisa fora do lugar aí, né? Não é julgando, é só percebendo, né? Se a pessoa às vezes não está tratando bem, ou, enfim, né? N casos. Mas assim, às vezes a gente percebe quando a pessoa ela não tá feliz, ela não tá legal na carreira dela, no trabalho, ou ela não tá num dia bom. Até quando não tá num dia bom, às vezes o problema não é nem com a carreira, às vezes ela não tá num dia bom. Às vezes, se ela não tiver essa autopercepção, ela acaba derrapando, né? Gente, como que chama? Descontando nos outros. Descontando. Agora, imagina uma pessoa que realmente está insatisfeita, ela está realmente esgotada e está sem controle, né, das coisas. Ah, eu lembrei também. Vamos O supor quê? que temos Uhum. um cronograma, tem um planejamento, tá tudo certo. Mas eu lembrei quando você falou assim, ai, dependendo do humor o hormônio, quando começa a alterar bastante, Nossa, tá tudo certo, sabe? Tipo, o cronograma tá ali, o planejamento tá ali, o serviço tá tudo em ordem, só que quando o nosso hormônio altera, parece que tá dando tudo errado. Acontece muito isso comigo. é verdade. Falei, meu Deus, eu não tô É, sendo produtiva, eu não sei, acontece que alguma coisa não tá fluindo. Aí quando eu vejo, não, eu fiz o que precisava ser feito. Talvez nós mulheres, como a gente dá conta de tudo, pode dar um trabalho para você, né, Belle? Mas aí você vai falando, nossa, tem esse trabalho que eu vou fazer e vou aproveitar e fazer outro. Às vezes acontece de ter, né, essa disponibilidade, essa criatividade de fazer. Mas quando a gente tá com aquele hormônio alterado, no ciclo feminino e tal, aquele a tudo mais muda, você não consegue fazer. tudo muda. Então aí você sente que falta, aí até você perceber Frustrante. demora. Não sei o que que aconteceu. Ai, será que tá me faltando energia? Ai, meu Deus, será que porque ontem não me alimentei direito? E eu demoro, sabia, para perceber.
Nossa, é porque tô precisando realmente me recolher. Hoje e amanhã eu preciso desse momento de conectar comigo mesmo de uma forma diferente para me acolher. Hoje Uhum. não é o dia que eu vou produzir. Hoje não é um dia que eu vou ter muita criatividade. Então eu vou fazer o básico bem feito e tá tudo bem. Então, essa percepção também, nossa, demorou Eu muito imagino. para eu entender. Eu achava que era alguma coisa comigo, com alguma coisa, sabe, que vai. Sabe, nossa, parece que vai acontecer alguma coisa. Premonição. Sim. É que a gente tende a se cobrar muito também. E aí, quando a gente tenta olhar por uma outra perspectiva, fala, não, calma, tá tudo bem, foi só um dia, você não é o seu perfil, não é o seu padrão comportamental. É um dia, é isso, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de autocompaixão. No geral, não é o que acontece, a gente se cobra, essa coisa de Aham. fazer acontecer. E outra, a você sentir a satisfação de você se superou, você bateu a tua meta, você cumpriu o que você prometeu para você, é muito gostoso. Isso gera um Sim. quero mais, quero mais, quero mais. Só que tem que ter um momento que você fala, não, calma, vamos dar uma trégua aqui, porque não tá legal. Eu dificilmente penso, viu, Kelly? Ah, associo hormônio, sabia? Tem É, isso, de mas tempo eu não pra cá. associo. Eu Mas demoro para pensar, ai, putz, é é que isso. como assim, eu vejo que a minha parte hormonal tô ficando diferente, sentimento diferente, porque eu estou com 44. Depois eu pensei assim, nossa, se eu percebesse isso antes, né? Porque a gente tem um hormônio feminino e tal. Se eu percebesse isso antes, acho que muita coisa eu deixaria de ficar frustrada. Sim, É não assim, cai a ficha e a gente fica você se frustrada. conhecer o seu É. feminino. E aceitar, Uhum. só aceitar. É tão simples, mas no dia a dia a gente fica, ai, né, aquele conflito, né? É, mas Enfim, é depois que isso passa esse mesmo. conflito, nós conseguimos ser produtivos de um jeito, criatividade, que se você ficou um pouco atrasada, não se preocupe, porque depois dessa fase que cai um Você pouco, ganha um ela gás, né? sobe e te Você dá ganha um gás. disposição, assim. É isso mesmo. E, bom, é aqui, né, só para trazer mesmo, 80% dos brasileiros já perceberam isso que a gente está conversando. E é aquilo que eu falei um pouquinho antes, eu já até comentei, né? As pessoas estão de fato priorizando a importância, já estou entendendo a importância de ter, dentro de todo possível, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e muitas vezes até mais do que as tão, as tão almejadas promoções, é a questão do financeiro, que pega, realmente pega, mas quando você bota na balança e fala, não, aí é muito aquilo que a gente falou dos valores, né? Mas está ferindo meus valores, não vai compensar para mim. Compensar. Por um certo tempo, quando é financeiro, supre. Financeiramente vai trazer tranquilidade, mas assim, aquilo de ficar martelando os seus valores vai te ferir, vai te machucar. Então, por quanto tempo você vai sustentar isso? Então, hoje as pessoas estão reconhecendo isso, estão se posicionando mais, né? Não à toa as empresas estão olhando melhor para isso, né? Finalmente. E por fim, aqui a pergunta para você. É aquela lição de casa que a gente gosta de deixar. Ótimo. Você gosta de quem você está se tornando, considerando a sua vida profissional? Qual é a qualidade dos seus relacionamentos na sua vida pessoal e a sua vida profissional e pessoal? Elas se respeitam? Como é que tá isso? Aqui a gente deixa, né, a pergunta A pergunta. e mas se quiser responder também, Kelly, fique à vontade. Deixei a lição de casa. Ah, eu também quero saber da sua resposta, Belle. Quer que eu comece? Sim. Tá. Sim, eu gosto de quem eu tô me tornando. Eu tô numa fase que eu tô me superando muito, então eu gosto. Mas não anula o fato de que eu vivo desafios daquilo que a gente falou, de gostar muito do que eu faço e precisar ter esse discernimento de para.
Agora você tem que dar atenção para sua vida pessoal, para sua vida fora do ambiente profissional. Não necessariamente separar, porque a gente não propriamente separa, porque tá na gente, quando a gente gosta, né? Tá na gente, né? Você não vê um médico separando os seus conhecimentos de medicina na vida familiar dele. Você não vê, é, enfim, né? A gente sabe que os profissionais, eles vivem aquilo, exceto quando você bate ponto, quando você Uhum, bate cartão e você não aguenta mais aquilo, aí você fala, chega, sai do meu expediente, não quero mais saber. Mas quando a gente gosta muito do que a gente faz, eu acho que o desafio é esse. O meu desafio é separar, é dar né, um limite assim dentro do aceitável para viver o lado pessoal também. Enfim, eu acho que isso é um desafio assim. Mas eu tenho conseguido até que bem em dias gerais, mas é um desafio diário, eu tenho que me policiar. E a minha vida profissional em relação a pessoal se respeitam, sim, elas se respeitam majoritariamente, mas ainda existe sempre aquele negocinho de você querer. É que a gente está falando de equilibrar, né? A gente tenta deixar da melhor maneira possível, mas um às vezes chama mais que o outro, e é a vida. Eu acho que eu tô percebendo que eu acho que é isso, viu, Kelly? É a uhum. vida. Tem dia que é mais do trabalho, tem dia que é mais do Acontece, vai pessoal, acontecendo, né? sabe? Enfim, Uhum. esse é como eu me vejo hoje, e você. Eu vejo assim, que eu me planejo para desconectar de tudo. E aí eu Uhum, saio do ambiente onde eu estou, porque senão eu trabalho. Eu sim. não consigo estar no mesmo ambiente e, vou desconectar, vou ficar com a minha família. Não consigo ter esse tempo, Uhum, vamos dizer assim, para mim não se torna um tempo de qualidade. uhum, Então, o que que eu faço? Eu planejo uma vez por mês, então eu saio de onde eu estou, vou com a minha família, ou eu estou com a minha família em outro lugar, e aí eu tenho o meu momento de qualidade, sabe? Eu consigo daí desconectar, porque se eu estiver em casa com notebook, com um celular, eu já estou trabalhando. E entendo. desde antes, quando eu fiquei viciada no trabalho, é dessa maneira que eu comecei a fazer um planejamento. Ah, a cada 2 meses, então eu vou buscar um hotel, eu vou lá ficar 2 dias, desconecto de tudo. Só que essa parte de desconectar e estar perto da família, alguma coisa assim, sempre me traz muita criatividade para novos projetos. Então, na verdade, você não Sim, está desconectada, faz parte de você. Então, faz aí parte a de pergunta você. está: profissional completa, se respeita? Respeita, respeita muito. E isso faz ser cada vez mais autêntica, assim, mas você, é sua cara, né? O trabalho. Não... Por quê? Porque eu trabalho com desenvolvimento, com mentoria, com, com, Cuidado. com cuidado. Agora, quando eu trabalhava batendo cartão, como você falou, 8 horas a hora de trabalhar, eu focava exclusivamente naquilo e quando saía do serviço, aí sim eu tinha momento Aí em casa e separava. desconectava, É né? Então, assim, diferente. depende muito do serviço que você está e o momento que você está. Então, que nem a Belle, Exatamente. se conseguir no dia programar para estar ali, tendo tempo de qualidade, mas eu não consigo. Então, assim, se eu tô trabalhando, tô trabalhando. Se eu tô em casa, tô trabalhando. Sempre eu tô trabalhando. Mas então eu faço um Uhum, planejamento de cada 1 mês, 2 meses, estar me retirando de onde eu estou para realmente relaxar. sim. É como eu disse, né? Uma linha tênue, mas depende do contexto da pessoa. Às vezes a pessoa vive um contexto em que faz sentido ela separar uma coisa da outra, e que nem a gente acabou de falar. Uhum. Mas quando você está envolta da sua profissão e tudo que você faz está relacionado, inclusive é muito relacional. Você está o tempo todo falando com as pessoas, ouvindo a vida das pessoas e você está respirando aquilo de uma certa forma. Então você está proporcionando um bem. O tempo todo você está proporcionando um bem para o outro. Então, não é que você está extrapolando, digamos assim. É que Não. você está sendo. Tipo, isso está sendo. Porque olha, não faz sentido. Se eu estou desenvolvendo uma habilidade de alguém, Uhum, né? Então eu faço planejamento com as minhas alunas e tudo.
E se de repente eu, do nada, eu fico, não, eu vou ter meu momento de qualidade com a família e, tipo, trabalho, deixo pra lá. E aí isola. E aí me Isola. fala mais sobre isso. Aí depois quando eu volto, onde que eu estava mesmo? Quem eu sou? Então, é isso. Pra Você falou uma voltar. palavra. Para É voltar, isso. parece que você Quem tem eu que começar sou? do zero, sabe? Então é bom ter, sabe, esse equilíbrio, como a Bíblia está Equilíbrio. falando, né? Mas aí, Sim. muitas pessoas podem questionar, "Ah, mas é porque você não tem filho." Então, assim, Uhum. depende muito, da vida, da escolha, né, dos sonhos. Então, isso aí está muito relacionado a como, né? Então, como e por que que você faz isso? Por que que você Sim. chegou nesse ponto, né? Então, Boas perguntas. o como vai diferenciar aí o resultado O como faz de toda a diferença. como você tem o tempo de qualidade com a sua E o família porquê também, né? e o porquê. Uhum. Faz toda a diferença. Bom, é isso, gente. Viu, né? Assuntos sempre muito gostosos, né? Mas assim, que trazem muito para nossa realidade e nos fazem pensar. Aqui eu estou deixando novamente o convite para as meninas que estão assistindo puderem pensar sobre essas perguntas, até para, como é que faz? Como é que fala? Fazer essa manutenção diária de si mesma, Sim, mas exatamente. Para você perceber, olha, será que eu estou conseguindo fazer essa organização? Né? Será que eu tô tendo tempo de qualidade ou será que eu tô extrapolando tudo? A gente quer saber de você que está assistindo, como que está sendo essa organização aí no seu dia a dia, né? Por exemplo, nossa, Kelly, Belly, eu tenho filhos e eu sei que eu estava, né, extrapolando aí nas minhas cargas horárias de trabalho. Ah, eu percebi que eu preciso mudar, mas eu não sei mudar, ou eu pedi ajuda, agora eu tenho qualidade com meus filhos, né? Então, é o ou momento. no momento agora eu tenho, sabe? Eu Sim, gostaria muito que vocês comentassem, porque eu tenho certeza que muita gente está vivendo assim, sem saber como sim, fazer, com né? Ah, eu certeza. tenho trabalho, meu marido viaja, e quando a gente se encontra, parece que a gente não se conhece mais, porque a gente só tá pensando no trabalho. Mas o que que eu resolvi Que fazer? faz? O que que eu resolvi fazer? Não, marquei na minha agenda que aquele dia ali eu vou ter um jantar com meu marido, eu vou viajar com meu marido, e pelo menos, né, uma vez por mês a gente vai se desconectar um pouco, ter um momento só Se nós. planejar. Uhum. Sim, se Então, planejar. E não se permitir ser atropelada pela vida. Faz toda a diferença. É isso mesmo. É um cuidado exatamente. diário. Então, se você chegou agora, gostou muito do que a gente conversou aqui, não esquece de se inscrever, porque a gente vai postando sempre conteúdos incríveis, feitos com muito carinho e autenticidade, que aqui, se a gente embololar, a gente embololou e falamos, porque aqui a gente fala sobre bastidores também. Então, a gente tem uma conversa muito leve, muito tranquila mesmo, essa é a intenção. Então, se você chegou agora, se inscreve e deixa a gente saber que você gostou do conteúdo, curte também. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.